A primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a ler um livro, a estudar para uma prova ou a consumir qualquer material que seja informação é se preparar. Se você não fizer uma preparação adequada, você vai levar mais tempo para estudar, você não vai se concentrar como você deveria nas suas atividades e com certeza a qualidade da informação que você vai absorver não vai ser tão boa quanto se você tivesse se preparado. Então, vale muito a pena você seguir os passos que eu vou descrever para você nesse vídeo, para que você possa absorver o máximo do livro que você está lendo ou do material que você está estudando. A primeira coisa que você precisa se preocupar é com o seu ambiente de estudo. É muito importante que esse ambiente seja bem iluminado, porque imagina que você vai ler um livro com a luz fraca. Com certeza você vai começar a ficar meio sonolento, seus olhos vão começar a forçar demais e você certamente não vai continuar lendo da forma como você deveria se você tivesse com um ambiente bem iluminado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um ambiente com uma iluminação boa para o tipo de material que você está consumindo. Depois, você precisa encontrar um ambiente de preferência sem ruídos e sem barulhos. Algumas pessoas até conseguem magicamente se concentrar com barulhos ao redor. Eu, particularmente, não consigo. Então, se eu vou ler um livro, eu preciso ir para um lugar calmo, que não tenha ruídos, que não tenha ninguém conversando, porque senão eu vou começar a prestar atenção na conversa das pessoas, prestar atenção nos ruídos, e a leitura não vai ser tão boa quanto se eu estivesse no local sem barulhos. E também é interessante que a temperatura esteja boa, porque se está muito frio, você não vai conseguir se concentrar na leitura, porque você vai prestar atenção no frio que você está sentindo. Se está muito quente também, você vai começar a suar, vai começar a se sentir mais fraco e também não vai conseguir aproveitar como deveria. Então, se você tiver a oportunidade de ir no lugar mais arejado ou um local que tem ar-condicionado, caso esteja muito calor, ou se puder abrir a janela do local que você esteja para bater um vento, para não ficar muito quente, faça isso, porque por mais que pareçam coisas simples, isso vai te ajudar muito a absorver o máximo do material que você está consumindo. Depois, você precisa se preocupar em descobrir o horário do dia que você rende mais. Por quê? Algumas pessoas rendem muito mais nos estudos, no trabalho ou em qualquer atividade pensante de manhã. Outras já rendem mais à tarde. Enquanto eu conheço amigos meus que só rendem à noite. Então, dá uma coisa para eles estudarem, eles só vão conseguir se dar bem estudando à noite. Se esses amigos meus que têm facilidade em aprender coisas à noite tentar estudar de manhã, com certeza eles vão ter um desempenho menor. Porque de manhã eles vão acordar sonolentos, aquele período do dia eles ainda não têm energia suficiente para estudar, para ler um livro. E no mesmo período de tempo de estudo você vai conseguir absorver bem menos. Então procura tentar descobrir, faça testes se você rende mais de manhã, à tarde e à noite. Eu sei que algumas pessoas podem não ter opções, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, só tem a noite para estudar. Então, beleza, aí não tem o que fazer, estuda no horário que der. Mas se você pode escolher, procura manejar o tempo de acordo com o horário que você tem mais energia, o horário que você está mais disposto, porque aí você também consegue render mais nos seus estudos. Outra coisa muito importante é eliminar possíveis distrações. Por exemplo, se você está lendo um livro, é claro que você precisa desligar a TV. Porque você está lá lendo um livro, aí passa uma notícia que te interessa, você para de ler o livro, dá uma bisolhada na TV, depois você volta, já perdeu o raciocínio que você tinha, já perdeu a parte que você estava, não está mais concentrado como você estava antes, e isso vai te atrapalhar. O celular também, hoje, é uma das coisas que mais gera distrações. É mensagem do Facebook, do WhatsApp e de outros aplicativos aí que você deve usar, que vão te tomar atenção toda hora. Então, quando for começar a estudar, deixa o celular no silencioso, esquece dele, não fica olhando toda hora. Se alguém te mandar mensagem, depois do estudo você responde, porque se você for ficar parando toda hora que tiver um estímulo externo, você não vai conseguir se concentrar como deveria. O mesmo para o Facebook, para a porta do seu quarto. Às vezes você está estudando no quarto com a porta aberta e alguém te chama na sala ou acontece algum ruído no ambiente que você está. Então, fecha a porta e se na sua casa as pessoas, vamos supor que você estude em casa, se na sua casa as pessoas costumam te atrapalhar, chega nelas, na sua mãe, no seu irmão, seu pai, sei lá, em quem for, e fala:
olha, agora eu preciso de 1 hora para estudar, não me incomodem. Dentro dessa 1 hora, não me atrapalhem. Não importa se alguém me ligar, depois eu retorno, me dê esse tempo para estudar. Então é importante você tomar essas medidas porque estudos mostram que a cada interrupção que você tem quando você está concentrado em uma tarefa, você vai demorar aí em cerca de 15 minutos para voltar à concentração que você estava antes. Então vamos supor, você está estudando, tem uma distração, você cai nessa distração, se desfoca do estudo, você vai precisar de 15 minutos para voltar a ter aquele embalo que você estava. Sendo assim, corte o mal pela raiz. Antes de começar, já tome essas medidas. Em seguida, também é interessante que você faça algum tipo de relaxamento. Alguns estudos também mostram que quando você está num estado mais relaxado, a sua mente subconsciente consegue armazenar mais informações. Então não adianta nada você ler um livro e não conseguir guardar essas informações. Eu também vou te falar sobre memorização em um dos módulos mais para frente, mas esse é o primeiro passo. Se você estiver relaxado, você vai conseguir se concentrar mais. O que você pode fazer para relaxar? Algumas coisas. Primeiro, um exercício muito simples de respiração que te ajuda a relaxar em qualquer horário do dia e qualquer lugar que você esteja. Então, basicamente, é muito simples. Tudo que você precisa fazer é puxar o ar por 3 segundos, segurar a respiração por 3 segundos com o pulmão cheio de ar, soltar o ar por 3 segundos e segurar por 3 segundos com o pulmão vazio. E você repete esse processo por pelo menos aí 5 vezes. Pode pausar o vídeo agora e tenta fazer esse exercício. Puxa o ar, segura com o pulmão cheio, solta o ar, segura com o pulmão vazio por 3 segundos cada etapa e repita todo o processo 5 vezes. Você vai ver como rapidamente você vai ficar bem mais relaxado do que você está agora. Você também pode fazer uma coisa que eu gosto muito, que é meditar. No YouTube tem vários vídeos aí que ensinam a meditar, mas basicamente você pode fechar o olho e tentar simplesmente não pensar em nada. Quando vier um pensamento, você agradece e deixa ele ir. Quando vier outro pensamento, você agradece e deixa ele ir. Tenta manter a sua mente consciente, sem pensamentos. É difícil, mas é um exercício divertido. Existem várias técnicas de meditação, você pode se aprofundar muito mais nisso, mas esse é o primeiro passo aí que você pode fazer hoje ainda, se você quiser. Existe também uma técnica chamada relaxamento progressivo. Tudo que você precisa fazer é fechar o olho e se concentrar nas partes do seu corpo de baixo para cima ou de cima para baixo. Por exemplo, de baixo para cima você fecha o olho e começa a prestar atenção no seu pé. Imagina que seu pé está esquentando. Depois você vai para sua canela, para o seu joelho, para sua coxa e assim por diante até chegar no topo da sua cabeça. Você vai prestar atenção em cada parte do seu corpo e imaginar que elas estão esquentando e estão relaxadas. Quando você chegar em cima, seu corpo inteiro vai estar relaxado e depois de fazer isso, com certeza os seus estudos vão render mais. Outra coisa que ajuda na hora de estudar e que estudos mostram que há um grau de melhora na memorização, melhora no aprendizado quando é feito, é a música barroca. Então, se você quiser algum exemplo de música barroca, é só ir no YouTube e colocar lá música barroca, vai aparecer várias opções para você ouvir, mas é uma música que não tem ninguém cantando, é só instrumental e que vai ajudar a relaxar. Não é legal usar outro tipo de música para estudar. Por quê? Porque você vai começar a ficar prestando atenção na letra da música, na pessoa cantando, e isso vai tirar seu foco. Então a única música que é permitida na hora dos estudos e que estudos mostram que ajuda a aumentar seu desempenho é a música barroca. Algumas pessoas também usam a música New Age, também você pode testar, mas a barroca é a mais indicada. E todas essas técnicas vão te ajudar a entrar no estado alfa. Basicamente, existem 3 estados de consciência que nós podemos entrar. O estado beta, que é o estado onde nós ficamos mais alertas. O estado alfa, onde nós já estamos mais relaxados. É nesse estado que o nosso subconsciente consegue absorver mais informações e é o estado perfeito para quem deseja memorizar, se concentrar e ter mais criatividade. Geralmente é nesses estados alfa que os inventores descobrem as coisas, que eles têm ideias. Geralmente no estado alfa é que as maiores invenções do mundo aconteceram. É aquele caso do inventor estar tomando banho e ele tem uma ideia. Se ele está no estado alerta, tentando se concentrar, ele não vai ter a ideia. Mas quando ele relaxa, ele vai, pluf, teve a ideia. O estado alfa é o ideal para você entrar quando você estiver estudando.
e fazendo esses exercícios de relaxamento você consegue entrar nesse estado. E também tem o estado delta, que é o estado do sono, tá? Então o ideal aqui é o estado alfa, um estado relaxado, um estado onde você vai conseguir fazer o seu subconsciente trabalhar a seu favor. E por fim, você também precisa ter uma boa alimentação, que seu corpo tenha o máximo de energia possível, o máximo de disposição possível, que você tire máximo proveito dos seus estudos, da sua leitura, enfim. Então, basicamente, procure comer peixes, nozes, frutas, verduras, alimentos de verdade. Evita comer besteira, McDonald's, alimentos ricos em açúcar, doce, porque isso não é legal para o seu corpo. Quanto mais alimentos de verdade você comer, alimentos que estavam aqui antes que o homem começasse a botar a mão e criar seus alimentos industrializados, mais você vai ter energia, mais você vai ter saúde, mais você vai ter disposição. Peixe, frango, carne, ovos, frutas, verduras, nozes, coisas assim vão te ajudar. Procura cortar refrigerantes, alimentos processados e outros venenos aí que estão disponíveis nos supermercados para que você consiga dar o melhor de si. Então, seguindo esses 5 passos, organizando seu ambiente, estudando no horário do dia que você rende mais, eliminando distrações antes de começar a estudar, relaxando e se alimentando bem, você vai conseguir tirar o máximo proveito dos livros que você vai ler e de qualquer material que você tenha que estudar.